Galera, que não é modinha, que é tabelinha, a fera que a gente está recebendo hoje no nosso canal, um dos melhores karatecas da história do Brasil. Sem sombra de dúvida, é um fenômeno como um karateca excelente. Douglas Brosi está nos recebendo hoje no canal. Douglas, prazer estar falando contigo, obrigado pela oportunidade. Imagina, Lucas, eu que agradeço, e aí uma honra poder falar um pouco mais da minha carreira e da modalidade, né, da arte marcial do Karatê, que é uma modalidade muito bacana. Ô Douglas, eu gostaria que você falasse do início da sua carreira, como que você começou no esporte. Eu comecei muito cedo, ali com 7 para 8 anos, sempre fui muito fã dos filmes do Karate Kid, Grande Dragão Branco e outros filmes aí que me motivaram muito a querer fazer algum tipo de modalidade de luta. Sempre fui um cara muito ativo também, uma criança muito, muito ativa, e iniciei não só no karatê, mas fazendo muitos outros esportes. Eu fazia futebol, né, numa escolinha de futebol, e alguns amigos se matricularam em uma academia de karatê próximo da minha casa. Eu fiz ali algumas aulas, e depois iniciei o karatê dentro do colégio, né? Então meu primeiro professor chegou com a proposta de incluir o karatê dentro da escola onde eu já estudava, né? Eu já tinha feito ali algumas aulas. Então ali eu me motivei mais ainda, porque já era na escola, outros amigos meus da escola iam fazer o karatê, e acabei, né, começando ali dentro da escola e fiquei até hoje. Chegou um momento que virou profissão, né? Além do hobby, do esporte, mas virou a sua profissão. Como que foi esse momento para você na carreira? Bom, acho que esse momento da profissionalização foi eu sempre fui muito dedicado, né? Eu sempre, desde cedo, assim, sempre levei muito a sério os treinamentos e as viagens. Lógico, muitas coisas às vezes eu não conseguia fazer por falta de recurso, mas eu sempre levei muito a sério, assim, desde cedo. Mas eu acredito que aos 14 anos, 13, 14 anos, quando eu entrei para a seleção brasileira, se for no ano 2001, ali eu falei que não, agora eu vou levar isso a sério, vou ser profissional, quero fazer isso, e vou arranjar alguma forma disso virar uma profissão, mesmo não sendo um esporte naquele momento, e até hoje às vezes não é tão profissional, né? Mas eu realmente tentei fazer algo que transformar um esporte que talvez não fosse tão profissional na minha profissão. E eu falei, não, deixa eu profissionalizar isso, eu vou dar um jeito de fazer isso, viver disso, e conseguir, acredito que de uma forma bem bacana, me profissionalizar dentro do karatê muito cedo, né? Com 14 anos, já estava aí praticamente um cara que fazia só isso. Eu só estudava e treinava, e tentei fazer disso meu meio de vida. Ô Douglas, todo atleta sonha em chegar à seleção brasileira. Como que foi para você esse percurso até chegar à seleção brasileira? Como que foi para você esse momento? Bom, cara, foi um momento bem, bem bacana, assim, principalmente porque eu já acompanhava muitos atletas da seleção brasileira, principalmente da categoria adulto, né? E eu era ali infanto-juvenil na época. Então eu ia para as competições que eram juntas, né? Tinha a categoria infanto-juvenil, tinha as categorias menores, também tinha a categoria sênior. E eu sempre vi os caras ali que eram da seleção brasileira e me inspirava neles. Então ali foi uma coisa que realmente eu falei, olha, eu quero ser da seleção brasileira. E quando eu ganhei o Campeonato Brasileiro, foi pela segunda vez que eu ganhei o Campeonato Brasileiro, eu fui convocado para a seleção brasileira, e foi realmente um momento muito bacana, assim, de poder viajar para outro país. Minha primeira viagem internacional foi para o Chile, então para conhecer outro país, e representar ali a minha nação, né, num campeonato internacional. Então aquilo dali foi um momento muito marcante para mim. Eu lembro eu costurando a bandeira do Brasil no meu kimono, então algo muito marcante para mim de estaria ali agora não representando mais o meu clube ou não representando mais o meu estado, mas sim representando, né, o máximo que você pode chegar ali, né, que é representar o seu país. E isso foi muito marcante, muito legal assim, na minha carreira.
A sua história com a seleção brasileira é fantástica. Eu tenho todos os números aqui. Eu vou tentar resumir para a galera: 2 ouro, 1 prata e 1 bronze em campeonatos mundiais. 1 ouro e 1 prata em jogos mundiais. Em jogos pan-americanos, 1 ouro, 1 prata e 2 bronze. Em campeonato pan-americano, 6 ouros. Em jogos sul-americanos, 2 ouros, 1 prata e 1 bronze. Em campeonato sul-americano, 2 ouros. Então, assim, é fantástico, uma história fantástica na seleção. Eu gostaria que você falasse também um pouco das competições para você, o significado desses títulos, né? Como que foi também para você sair fora do país, igual você resumiu um pouco, mas tem alguma história também que ficou marcante para você nesse momento? Bom, eu acho que o campeonato mundial foi o mais marcante para mim, né? O campeonato mundial foi algo que eu tinha, logicamente, os objetivos de ser campeão sul-americano, pan-americano, mas os meus objetivos principais sempre foram ser campeão mundial, sempre foi ser o melhor do mundo, ficar em topo do ranking mundial. Durante 5 anos eu liderei o ranking mundial. Hoje eu acho que acredito que esteja em 6º ou 7º. Mas foi assim, sempre foi o grande objetivo, né? E acredito que o título desses todos aí, todos foram logicamente muito importantes, mas o que mais me marcou foi ser campeão mundial em 2010, a primeira medalha de ouro mundial, quebrando praticamente um tabu. O Brasil ainda não tinha, né, um brasileiro nato aí, um homem campeão mundial. Então foi algo muito bacana para minha carreira e acredito que para o esporte também nacional. A partir dali o Brasil começou a ser um pouco mais visto no cenário mundial. Antigamente não era tão visto, né? E comecei a participar de etapas de Liga Mundial e comecei a literalmente a bater de frente com os europeus, bater de frente com os asiáticos, coisa que não era muito comum, né? Deles verem os sul-americanos chegando lá e literalmente batendo de frente com eles. Ô Douglas, chegou o momento da nossa entrevista, que é o Mitei. Mitei é aquela história épica que toda atleta tem, que você fala, rapaz, eu jamais imaginava passar por isso e aconteceu. Qual que é o Mitei do Douglas que a galera quer saber? Cara, eu acho que as sequências de títulos mundiais que eu tive foi algo que poucos no mundo fizeram, né? Eu tenho 3 finais de mundial consecutivas e são poucos atletas, tu conta na mão, atletas que fizeram 3 finais de mundial consecutivas, com 2 ouros, com 1 prata, com 1 bronze. Então foram 4 medalhas seguidas em campeonato mundial. Um recorde que na minha categoria, ninguém tem tantas medalhas na minha categoria em campeonatos mundiais que nem eu. Então, é um recorde. Hoje eu tenho um recorde literalmente mundial na categoria leve, e acho que esse foi o grande Mitei aí, porque em outras categorias já é difícil você ver algum atleta fazendo 3 finais de mundial consecutivas, e na categoria 60 mesmo, nenhum atleta fez isso. Então, acredito que essas 4 medalhas de mundial aí na corrida, a cada 2 anos, eu indo lá e subindo no pódio, indo lá e ganhando mundial, indo lá e fazendo final de novo, indo lá e ganhando mundial de novo. Eu acho que foi algo que realmente marcou, e foi uma sequência ali que até hoje ninguém conseguiu, na minha categoria, ninguém conseguiu ainda bater esse recorde, digamos assim. Ô Douglas, como que tá a preparação nesse ano atípico que a gente está vivendo? Também questão da Olimpíada que foi adiada, como está essa questão aí? Bom, mantive os treinamentos como normalmente, eu já estava mantendo. Aproveitei aí para dar atenção para alguns detalhes específicos, que às vezes naquela corrida da competição a gente não tem como treinar tanto. E foi um período de bastante aprendizado, um período de bastante ganho técnico também. E tenho aproveitado aí, e aproveitei bem esses meses de não parar, não relaxar, não entrar em férias. Desde o início da pandemia eu não parei de treinar. Em alguns momentos ali onde era um período mais complicado, até por conta da pandemia,
que eu estava sem acesso à academia e eu já montado um dojo na casa dos meus pais, então eu treinava lá, então eu evitei ao máximo parar. Se eu falar que eu parei, acho que foi no máximo 1 ou 2 semanas que eu parei de treinar durante essa pandemia, mas meus vezes adaptava alguma coisa no meu apartamento. Então eu aproveitei esse período para realmente aprimorar a questão técnica e acredito que isso possa fazer diferença aí quando as competições voltarem ao normal, quando tudo voltar ao normal aí, de repente eu esteja bem preparado e com certeza eu vou estar bem focado aí para esses próximos objetivos, que são os Jogos Olímpicos, que acabaram ficando para o ano que vem, e o pré-olímpico agora, que é o meu o caminho que eu tenho para chegar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, é passar para o pré-olímpico, que acontece ano que vem, em junho, em Paris, e o meu foco total é para isso. Ô Douglas, você já é uma referência, principalmente para quem está começando no Karatê agora, tem a sua história, mas teve alguma pessoa, algum atleta que foi referência para você começar no esporte? Bom, tiveram muitos, cara, tiveram muitos atletas dentro do Karatê, eu sempre me inspirei em atletas também de fora do Karatê, mas é muito difícil, às vezes, você se inspirar muito em atletas que são fora do seu esporte, até em questões técnicas. Então, por exemplo, eu assistia muito grandes atletas competindo, sempre no vôlei ou no próprio tênis, né? Como eu sou de Floripa, aqui a gente sempre teve uma influência muito forte do Guga, e de outros atletas, só que você não conseguia transferir isso para o esporte, né? O que eu conseguia me inspirar neles era o poder de superação, era o poder de ter saído de onde saíram para conseguir o que conseguiram. Então isso realmente era algo que me servia como inspiração, mas eu tinha muitas inspirações técnicas também, né? Até porque, né, se eu estou ali no Karatê, eu tinha que ter inspirações técnicas para melhorar o meu condicionamento técnico para cada vez mais ser mais competitivo. Então, eu tive muitos atletas da seleção brasileira, a própria Lucélia, que hoje a minha esposa foi e é uma das grandes inspirações que eu tive. Teve outros grandes atletas que a seleção brasileira teve, poderia estar vários, né? Mas Altamiro Cruz, o Maximiliano Pagano foram atletas mais antigos que me inspiraram bastante, além dos técnicos de seleção, que eu sempre procurei me inspirar. E foram muitos, cara, é até difícil falar porque eu nunca tive, assim, uma inspiração, né? Eu sempre fui muito fominha. Acho que eu tive várias inspirações, eu sempre tentei aproveitar o máximo de cada um que eu via. Eu tentava aproveitar o máximo que ele poderia me dar, eu usava aquele como referência, daqui a pouco eu já mudava, usava o outro. Então, eu tive muitos atletas aqui no Brasil e fora do Brasil que me inspiraram e ajudaram a construir a minha carreira. Agora eu gostaria que você falasse um pouco do Douglas fora do esporte, né? Como que é o Douglas pai, esposo? Sei que também tem a sua mulher aí que é fenômeno também do esporte. Como que é essa relação de vocês aí? Bom, é até difícil falar e separar um pouco porque a gente vive esporte, a gente vive karatê 24 horas por dia, né? Então é muito difícil, assim. Então meu filho viaja comigo para as competições, ele vai para os treinamentos praticamente todos os dias. Então a gente tenta aproveitar esse momento que nós temos dentro do esporte para estar integrando toda a nossa família, meu filho, minha esposa que já para que a gente esteja junto e aproveite essa questão do esporte. Mas, logicamente, sempre em momentos que a gente tem livres fora do esporte, que são poucos, a gente tenta aproveitar ao máximo com a minha família, tenta aproveitar ao máximo com eles. Mas é bem complicado. Hoje, quem vive profissionalmente do esporte, você vive 24 horas isso, né? Então, eu acordo pensando em treino, como é que vai ser as próximas viagens, como é que a gente vai melhorar a nossa questão técnica, minha esposa também, meu filho acaba entrando na jogada, então a gente tenta aproveitar aí ao máximo desse momento esportivo que a gente está vivendo hoje para tentar aí equilibrar, né, a nossa vida fora do karatê, que é bem difícil ter, e eu acredito que mesmo depois que eu parar de competir, dificilmente a nossa vida vai ser muito fora do karatê, mas a gente tenta sempre se adaptar a isso e tentar um equilíbrio, mas eu acho que é muito saudável porque a gente está numa vida muito bacana, que é uma vida do esporte, e a vida do esporte é algo que ajuda muito
é algo que você vê que você consegue influenciar muitas outras pessoas de uma forma positiva. É uma vida muito saudável, é uma vida muito que realmente te ajuda aí a cada vez mais estar melhor para o próximo dia. Ô Douglas, você falou de um momento importante, eu gostaria que você falasse agora também a respeito do seu sonho. O que falta para o Douglas ainda, nessa carreira brilhante que ele já conquistou? Falta algum objetivo principal ainda na carreira? Com o que você sonha conquistar? Falta. Eu tenho mais 2 objetivos da minha carreira de karateca. Um é ser campeão olímpico, né? Não tem outro objetivo que esteja hoje à frente desse, é ser campeão olímpico, é literalmente conseguir chegar ao máximo do esporte olímpico que existe, no caso agora o karatê com essa ascensão olímpica para 2020, logicamente agora 2021, para esses Jogos de Tóquio. O objetivo principal é esse, e o outro objetivo que eu tenho dentro do karatê é mais uma medalha mundial, fechar aí talvez aí um quadro de medalhas com 5 medalhas mundiais, que sabe ser, e a ideia é ser tricampeão mundial. Eu acho que esses seriam os 2 objetivos aí que eu tenho, e que, se Deus quiser, serão alcançados aí no ano de 2021. Para quem quer começar no karatê agora e conseguir uma história parecida, vamos dizer assim, com a sua, né, de uma história fantástica, o que não pode faltar, Douglas, para chegar no seu nível, chegar na seleção brasileira, competir a nível mundial? O que não pode faltar? Cara, não pode faltar dedicação. Não pode faltar dedicação, não pode faltar disciplina. Isso é uma coisa que realmente não pode faltar, porque é algo que é muito importante para qualquer profissão. Não vou falar nem só para atleta, mas para qualquer profissão é muito importante. Você se dedicar ao que você gosta, fazer aquilo dali com amor, literalmente com amor, não tem como não dar certo, né? Eu sempre comento isso, às vezes, com outros atletas, não tem como não dar certo. É se dedicar a cada treinamento, é se entregar a cada treinamento, porque no momento que você treina e você está ali enrolando, ou você está, né? Você não está enrolando o técnico, você não está enrolando, você está enrolando a si mesmo. Você está postergando o que você realmente sonha, o que você realmente quer. Então, é dedicação, consequentemente, terão aí muitos outros problemas que virão, né? Mas a cada dia que você encontra um problema, você supera, você cresce e você melhora. Então, acredito que realmente se dedicar ao que você quer, com todas as forças possíveis, acho que é a fórmula, digamos assim, de você alcançar qualquer coisa na sua vida. Se dedique, acredite realmente naquilo, que se você quer ser um atleta de karatê, você quer ser um campeão mundial de karatê, é só questão realmente de você se dedicar e abrir mão do que você tem que abrir, porque quando você se dedica a isso, você abre mão de muitas coisas. Eu tive que abrir mão de muitas coisas e ainda abro mão de muitas coisas, mas vale a pena. Se é o que você realmente quer, vale a pena. Então se dedique, que realmente você vai alcançar os seus objetivos. Aí falou um campeão mundial, hein, gente? Ó, essa dica aí que é de graça. Douglas, para a gente finalizar, nosso canal apoia a Isa, o Ravi, são 2 crianças que lutam pela vida com a doença rara, AME, e desde que eu propus o canal, eu propus ajudar eles dessa forma, divulgando, pedindo para os atletas no final da entrevista deixar um recadinho. Gostaria que você deixasse um recado para a galera ajudar a Isa e o Ravi. Bom, realmente eu acho que isso é inerente ao esporte, é inerente ao atleta, você ajudar o outro. Então, pedir ao pessoal realmente que contribua, que ajude, é muito importante ajudarmos, porque a gente sabe que é uma doença muito sensível e ali envolve muitas famílias, envolve muitas pessoas que estão juntas. Então, quem puder, ajude, é muito importante. E a gente está numa época aí vivendo aí uma época muito difícil, que é essa época de pandemia, e eu acho que a gente tem aprendido muito que para a gente sair desses momentos difíceis, a gente precisa contar um com o outro, né? Eu acho que esse aprendizado ele vai ficar aí para o resto da nossa vida, eu espero que fique para o resto da nossa vida, e agora mais do que nunca é hora de se ajudar, não só por conta, né, de pandemia, mas ajudar quem mais necessita, quem tem qualquer tipo de doença, que a gente possa ajudar, especialmente agora, nesse período mais sensível, que é o período de final de ano. Então, peço ao pessoal aí que ajude e que cada vez mais contribua
com todas as pessoas que estão precisando, com todas as pessoas que têm alguma dificuldade, que a gente se doe um pouquinho para o próximo, que a gente pode sim fazer um mundo melhor. Então, conto com a sua ajuda aí, para que a gente melhore cada vez mais a vida dessas duas crianças lindas. Douglas, obrigado, hein? Obrigado pela oportunidade de compartilhar a sua história no canal, obrigado mesmo. Gostaria de parabenizar pela história que você tem no esporte, né? Já deu para perceber, acho que as pessoas que estão assistindo vai perceber o grande profissional, a grande pessoa que você é. Te desejo sucesso nesse próximo ano também, que você possa atingir todos os seus objetivos e que possa trazer o ouro para a gente aí nas competições que irá participar. Deus te abençoe e obrigado pela oportunidade. Amém. Eu agradeço, Lucas. Grande abraço a todo mundo aí. Um grande beijo para todos que estão assistindo e todos os inscritos aí no canal. Grande abraço. Para finalizar, mete a frase para a galera. Aqui não é modinha, aqui é a tabelinha com o Luquinha. Não é modinha, agora a tabelinha com o Luquinha. Um abraço, Douglas. Sucesso. Valeu. Valeu. Obrigado.